Fala galera, estamos aqui começando mais um vídeo do canal e hoje a gente vai comentar esse que é um dos temas aí mais falados durante esses últimos dias, né? Que é justamente essa celeuma aí, né? Essa guerra entre o Lula e o Banco Central, né? Então o Lula começou a atirar agora no Banco Central, porque o Banco Central brasileiro, como a gente sabe, tem uma das maiores taxas de juros do mundo, né? E, enfim, o Lula começou a fazer várias críticas a isso, porque o Banco Central atual ele é considerado, a partir de uma lei que foi criada no governo Bolsonaro, independente, né? Então, o Bolsonaro criou uma lei tornando o Banco Central, entre aspas, a gente vai, né, analisar essa palavra no vídeo de hoje, mas ele considera, entre aspas, o Banco Central independente, passa a dar ali uma carta branca para o Banco Central funcionar para além das diretrizes do Estado. E aí o Lula começou a criticar isso porque a taxa de juros foi a 13,75, né? Uma das maiores taxas de juros do mundo. E, enfim, e aí vale dizer que o governo Bolsonaro chegou a baixar bastante as taxas de juros no início, né? Isso aqui há que ser dito, mas não se sustenta, por quê? Porque é um projeto neoliberal, né? Então ele está ali subdito a esses humores do mercado financeiro, subdito quando eu digo humores, é realmente a vontade, né, dessa gente do mercado financeiro, que é quem está tomando conta, na verdade, agora, porque aí que entra a questão. Não existe Banco Central independente. Isso é conversa fiada, né? Isso, na verdade, é a retórica do tal mercado financeiro, do tal mercado, leia-se mercado financeiro, para poder justificar, né, enfim, as suas vontades, né, a sua ação ali de maneira desconectada do projeto do Estado, né? Então, o presidente atual do Banco Central chama-se Ricardo Campos Neto, né? Vou até ver aqui, porque eu anotei aqui, Roberto Campos Neto, desculpe. E aí a gente começa, né, porque uma das coisas importantes para poder entender, né, quem é essa figura é pesquisar aonde ele estudou, né, qual é a formação dele, no que ele trabalhou, quais foram as ideias dele ali, né, e quais as práticas que ele foi pondo ali em jogo, né, na vida dele. E aí ele tem 53 anos, né, isso está no Wikipedia, tem um Wikipedia dele lá, né. Ele estudou nos Estados Unidos, na Universidade da Califórnia. Então, 9 em 10 desses neoliberais que acabam ali vão estar nos Estados Unidos, né? Porque esse modelo de Banco Central independente para o Brasil, né, é tipicamente estadunidense, né? Para eles poderem agir por trás dos panos e fazer a política do FMI funcionar aqui, né, à revelia do Estado brasileiro, né? É assim que funciona. E então esse cara, o Roberto Campos Neto, ele trabalhou 18 anos no Santander e trabalhou 3 anos no Banco Bozano como operador de derivativos. Isso é interessante, porque os derivativos, parte desses derivativos foram aqueles que geraram a crise de 2008 nos Estados Unidos, né? Bom ponderar isso aí. Então, enfim, e é uma figura que quem colocou ele foi o Bolsonaro, né? Ou seja, quando digo Bolsonaro, leia-se Paulo Guedes, né? Então, não é à toa que o Lula está fazendo isso, né? O Christian Lynch, que é um comentarista político, eu vi um vídeo ontem com um comentário dele e ele chegou à mesma conclusão que eu, quer dizer, o Lula está fazendo isso para poder justamente deixar as pessoas por dentro, né? O público de maneira geral por dentro da realidade de que quem mexe nessa questão de política de juros, de taxa de juros no Brasil, é o Banco Central e o governo não pode se meter a partir da lei criada pelo Bolsonaro. O que o Lula pode fazer, e eu acho que deveria fazer, é acabar com essa lei, mudar a lei, né, e voltar a fazer o Banco Central funcionar a partir de diretrizes de governo mesmo, né? E aí existe essa questão, né? O Roberto Campos Neto, né? Ele tem ele se defendeu, né? Das acusações do Lula, dos ataques do Lula. Olha o que ele diz, é muito interessante, né? As palavras dizem bastante. Vamos lá. Ele diz o seguinte, a matéria do Metrópolis, tá? Deixo até o link para vocês aqui embaixo também. O Roberto Campos Neto diz o seguinte:
A principal razão da autonomia do Banco Central é desconectar a política monetária do ciclo político. Isso já é mentira, né? Não existe isso. Porque se existem duas possibilidades diferentes de funcionamento, e a política é uma escolha, né? E você escolhe uma, né? Você fez uma opção política ali. Uma política mais conservadora, uma política mais liberal, uma política mais expansiva ou expansivista, enfim, uma política mais, né, enfim, ligada. Porque, né, é legal entender o que significa isso, né, a taxa de juros. Isso é importante também, né? Geralmente se aumenta a taxa de juros para poder... Isso o Lula falou, né, nesse discurso dele lá. Geralmente se aumenta a taxa de juros para controlar a inflação de demanda, né? Então, a inflação de demanda, tem muita gente comprando, né? O poder de consumo está alto, né? As pessoas estão comprando bastante, isso acaba gerando uma inflação de demanda, você aumenta a taxa de juros para diminuir um pouquinho, né, esse consumo exagerado, né? E a fala do Lula é ponderando o seguinte: nós não estamos vivendo uma inflação de demanda no Brasil, porque não, pelo contrário, o consumo está estrangulado, tudo caro pra caramba, as pessoas com poder de compra baixo, porque o governo Bolsonaro destruiu o poder de compra da população em geral, né? Quem ganhou dinheiro foram os milionários que ganham sempre, mas a população em geral perdeu muito com o governo Bolsonaro, então não existe inflação de demanda. Então o que justifica, né, essa taxa de juros de 13,75, né? E aí o Desmascarando fez um vídeo, também vou deixar aqui o link para vocês, ponderando umas comparações interessantes, né? Que ele fala que, por exemplo, o Brasil tem uma inflação atual de 5,79 e a inflação é e a taxa de juros é de 13,75. A Índia tem uma inflação igual ao do Brasil, 5,7, e a taxa de juros é de 6,25, metade da brasileira. Por quê? Né? Por que acontece isso? Porque, na verdade, não há independência do Banco Central. O Banco Central brasileiro, estando na mão de um representante do mercado financeiro, vai jogar o jogo dos rentistas e vai fazer ali uma taxa de juros que permita que essa minoria ganhe muito dinheiro, né? Mesmo que o poder de consumo da população esteja baixo e não haja inflação de demanda. Então, quer dizer, né? E ele dá outros dados aqui também, né? Por exemplo, né, a China tem uma inflação de 1,8, taxa de juros de 3,65. Né? Os Estados Unidos têm uma inflação de 6,5, é maior que a do Brasil, e a taxa de juros é de 4,75, ou seja, né, um terço da brasileira. E ele fala da Rússia, né, que está em guerra, está com uma inflação de 11,9, mas a taxa de juros é 7,5, quer dizer, um pouquinho mais da metade da brasileira. E a Turquia, que é a maior inflação do mundo, hoje uma das maiores do mundo, né? 64% de inflação, a taxa de juros é 9, é mais baixa que a brasileira. Quer dizer, né? Então não é o único parâmetro que eles estão utilizando ali, essa conexão entre taxa de juros e inflação, né? Tem outras questões em jogo. E aí, isso me remete a uma fala do Ciro Gomes, que bateu nessa tecla a campanha inteira falando sobre isso, né? Surgia a pergunta para ele: vem cá, o que você vai fazer com o Banco Central? O Banco Central vai ser autônomo? Ele dizia: não existe Banco Central autônomo, né? Ou ele fica na mão de um projeto político de Estado, ou ele fica na mão dos banqueiros, né, desses 5 bancos que existem no Brasil aí, né? E é o caso, porque esse sujeito o Campos Neto é do Santander, né? Um cara que passou a vida inteira no Santander. E aí o Ciro diz: a minha política vai ser a seguinte, a melhor taxa de juros a pleno emprego. Quando ele diz isso, ele está dizendo o seguinte: eu vou perseguir, né? Ele falava, eu vou perseguir uma taxa de juros razoável conectada com a questão do emprego. Então, assim, se você opta por uma taxa de juros que abaixa o nível de emprego, que aumenta o desemprego, mesmo que essa taxa de juros seja, né, razoável para uma meia dúzia ali, ela é ruim para o país, né? Então, às vezes, você tem que ponderar essas outras variáveis, não é só a inflação de demanda que está conectada com a taxa de juros, né?
É a questão do emprego, a questão do poder de compra das pessoas, do crédito e etc, etc. É uma série de coisas que está em jogo. E essas discrepâncias do Brasil para outros países mostram nitidamente que isso é uma verdade, né? Por que a Índia, por exemplo, tem uma taxa de juros de 6,25, com uma inflação de 5,72, o Brasil tem uma inflação de 5,79, mas ao contrário da Índia, que está 6,25, a gente está aqui 13,7, que é o dobro da Índia de taxa de juros, né? E isso estrangula ali uma série de, enfim, de meios de funcionamento da economia brasileira, né? Então o Lula tem razão nessa reclamação que ele faz, né? Nesse ataque que ele está fazendo ao Banco Central, e não só por conta do valor em si, que é alto demais, mas também estrategicamente, porque ele está jogando, ele tá jogando o abacaxi na mão do cara, né? Do presidente do Banco Central, dizendo, ó, entendeu? O problema está com ele é o culpado disso tudo aí, né? Porque a taxa de juros alta, ela não afeta só quem vive de aposta em bolsa de valores ou de rentismo. Isso afeta todo mundo, né? As pessoas que pegam empréstimos para poder pagar dívidas, para poder fazer compras, para poder, enfim, viver, né? E isso afeta a vida de todo mundo. Então é importante todo mundo pesquisar isso, né? E aí mais uns dados para vocês aqui. O Jorge Cajuru, senador, esse cara que botou, né, a tatuagem do Álvaro Dias nas costas, quer dizer, é uma figura curiosa. Ele, que é senador, agora protocolou, e o PSOL também protocolou, o Boulos também deu esse depoimento, protocolaram um pedido para que o Roberto Campos Neto vá ao Senado para justificar a manutenção dessa taxa de juros alta aí, né? Então tem essa movimentação desses dois atores políticos aí para poder tentar saber, né, por que eles estão mantendo essa taxa muito alta, que é uma das maiores do mundo, né? O Lula disse, né, não existe nenhuma razão para a taxa de juros estar tão alta, vamos começar a cobrar, né? Então ele está tomando uma posição ali, estou gostando de ver nesse sentido, porque ele está realmente cumprindo o que ele prometeu na campanha, né? E a grande mídia está fazendo o papel de sempre, né? Criticando o Lula, né? Quase todos os jornais e comentaristas criticando a fala do Lula, dizendo que o Lula não tem que se meter com o Banco Central, que tem que ter uma atitude mais ponderada, né? Ponderado para eles, né? Isso, uma taxa de desemprego de 11%, 12% não incomoda eles, né? O que incomoda é o Lula reclamar dos juros. Por quê? Porque a grande mídia brasileira, de maneira quase que, né, geral, ela responde aos interesses dos ricos, que sustentam o salário dos jornalistas, né? Isso é óbvio, né? Muito óbvio. E, obviamente, que eles vão defender as políticas econômicas dos ricos, né? Das pessoas que estão ali com o poder na mão e, enfim, e querendo sustentar essa lógica, que é uma lógica de taxa de juros altíssima e que dá dinheiro para quem ganha esses juros, né? Então a CNN, por exemplo, fez uma manchete assim, ó, aonde Lula quer chegar com a criminalização dos ricos, né? O Lula não está recriminando, não está criminalizando o rico, né? Ele está dizendo que é possível fazer uma taxa de juros mais baixa. Nada contra você ser rico, mas se você está ganhando 1 bilhão em cima, às custas do poder de compra da população, então se puder fazer uma política econômica que faça você ganhar 500 milhões e não 1 bilhão, para esse dinheiro, né, ser ali distribuído a partir de projetos, né, de queda da taxa de juros, por exemplo, né, você abaixa a taxa de juros, um monte de banqueiro perde dinheiro ali, então eles perdem de repente metade da fortuna, mas esse dinheiro escoa ali para outras lógicas sociais ali, entendeu? Que criam uma participação maior e uma distribuição melhor das possibilidades de renda das pessoas, né? Então, enfim, não é criminalizar os ricos, é criminalizar políticas excessivas, que botam dinheiro demais na mão de poucos e de menos na mão de muitos, né? E também vale dizer que esse Roberto Campos Neto, ele é bolsonarista, ele participa de grupos de WhatsApp do Bolsonaro, então não existe esse papo de independente nem aí, nem nesse caso, né? É muito menos aí, né? Porque ele é um bolsonarista.
E isso é um problema, porque é um bolsonarista tomando conta do Banco Central, que é um ator importantíssimo do processo de governo, né? No governo Lula, o cara é um bolsonarista. Então, o Lula está certíssimo de bater nessa tecla aí para as pessoas entenderem. Ó, quem colocou esse sujeito lá foi o Bolsonaro, né? Então, se ele está mantendo a taxa de juros aí alta pra caramba e está prejudicando a maioria das pessoas, a gente aqui, né, o Lula falando, né, a gente aqui tem uma proposta para melhorar isso aí. Só que a gente não pode fazer isso, porque eles, né, se é o Ciro, na hora ele retoma o Banco Central, né? É porque esse é um dos problemas da tal frente ampla, né? Frente ampla demais, você fica meio engessado, né? E aí certas lógicas, porque, repito, não existe Banco Central independente, né? Ou o Banco Central segue uma política de governo ali conectada com um projeto, né, que é um projeto pautado por gerar melhores condições de consumo para a maioria, e etc., poder de compra melhor e tudo mais, ou responde a um outro projeto, que é o projeto dos ricos, projeto dos rentistas, projeto de quem ganha com esses juros altos aí, né? Não existe independência, isso é conversa fiada, entendeu? É mais ou menos aquela questão que a gente discutiu aqui num vídeo falando sobre o conceito de técnica, né? Eles criam uma retórica para dizer, não, isso aqui é técnico, isso aqui é político. Isso engana pessoas ingênuas, né? Pessoas ingênuas se enganam com isso. Não existe técnica desconectada de política, não tem isso, né? Não funciona dessa forma. Tanto é verdade que entra um político, mesmo uma coisa como a vacina, por exemplo, que é uma técnica, né, enfim, radicalmente aí consolidada, entra um sujeito negacionista, ele muda a lógica da vacina. Por quê? É uma escolha política dele, né? Enfim, então não tem como, né? Não existe isso. E aí, para finalizar, né, a gente termina aqui falando, né, mais dois detalhezinhos. Existe a possibilidade do Lula exonerar o Roberto Campos Neto da presidência do Banco Central, porque parece que ele passou 2 anos aí sem cumprir as metas, né, as metas do Banco Central, né? E aí, meta de inflação, são as metas internas do banco ali, né? Então, quer dizer, ele já tem 2 anos aí de rastro de uma gestão ruim, né? Mal feita, mal sucedida, né? O que é normal, né? Paulo Guedes, Bolsonaro, enfim, né? Eles estão destruindo o Brasil já tem 4 anos aí, né? E isso é um resto deles, né? Que continua aí, tá? Então, quer dizer, existe esse risco do Lula, quer dizer, essa possibilidade, né, do Lula exonerar o presidente do Banco Central, tá? E, inclusive, isso está na lei, né, que é a Lei 179/19, que define a autonomia do Banco Central, aspas, né, autonomia, e diz que o presidente pode ser exonerado quando apresentar comprovado e recorrente desempenho ineficiente para o alcance dos objetivos do Banco Central, tá? Isso é a Mônica Bergamo que publicou isso aqui, tá? Então, enfim, tem esse pedido aí do Boulos, né, e do Jorge Cajuru para poder escutar, né, o presidente do Banco Central lá no Senado, e a gente vai aguardar para ver o que vai acontecer. Beleza, pessoal? Então, acho que é isso. Sim, tem mais um último detalhe aqui, né, para finalizar. Quem criou essa lei de, aspas, autonomia do Banco Central foi um sujeito senador chamado Plínio Valério, do PSDB, né, que é um partido neoliberal, por isso que ele, né, e tem gente aí que ainda insiste na tese que o PSDB é de esquerda, né? Esse sujeito, Fernando Holliday, a gente fez vídeo aqui outro dia falando sobre isso, quer dizer, uma piada, né? Dizer que o PSDB é de centro-esquerda, é uma piada patética, na verdade, né? E eu falei isso no vídeo lá, o que leva ele a entender dessa maneira é que ele tem um olhar muito limitado, ele não consegue conectar a economia com costumes, né? Para ele só existem os costumes, e aí ele desconecta essas coisas. Mas toda hora aparece um exemplo de que é verdade o fato de que o PSDB é um partido de direita. Está aqui mais um, né? Quem criou a lei de autonomia, entre aspas, do Banco Central, que é uma pauta neoliberal, foi um senador do PSDB, Plínio Valério. E aí esse Plínio Valério deu um depoimento também, né? Ataques ao Banco Central demonstram a importância de manter o controle da inflação longe da política,
Ora, foi a política que botou esse sujeito lá, foi o Bolsonaro que botou ele lá, né? Então é mais um ingênuo aqui, um cínico, né, na verdade, defendendo um negócio que não se sustenta, né? Basta você olhar o que está acontecendo para você ver que isso não se sustenta. Beleza, pessoal? Então é isso, né? Vamos torcer aí para o Lula conseguir superar, né, esses embates aí, porque é jogo duro, né? E existe uma Câmara ali muito pesada contra ele também, mas ele está num momento bom do governo aí e tem massa de manobra para poder ir superando aos poucos esses dilemas, né? E insisto, foi uma estratégia muito boa dele ter jogado aí o abacaxi na mão do presidente do Banco Central, porque gerou algum tipo de problema, a economia não consegue crescer porque eles não permitem, então tem que dizer, ó, a culpa é dessa gente, a culpa é deles, desse sujeito aí que, né, bolsonarista e que não abaixa os juros, né, a taxa de juros do Banco Central. Beleza, pessoal? Então é isso, a gente se vê no vídeo de amanhã. Grande abraço e fui.